E hoje o Pocket Fab ele vai focar em quais tipos de chip para suprir quais demandas? Porque uma coisa que a gente discute bastante é essa dominância da Nvidia dos Estados Unidos com a China tentando chegar nesses chips mais avançados de inteligência artificial, onde o Brasil se insere assim, nessa disputa pensando na cadeia de suprimentos globais, né, de semicondutores para diferentes fins, mas pensando também nesses chips mais avançados de IA. A gente tem esse potencial? Quando você fala de soberania, é o que a gente chama do fim a fim. É da aplicação de IA a você fabricar o chip não dependendo de ninguém. Você tendo domínio absoluto do processo fim a fim. Então, nós vivemos uma indiciocrasia que, ao mesmo tempo, a gente tem tudo. Nós temos tecnologia, nós temos água, nós temos materiais críticos, nós temos demanda. Hoje, o Brasil está entre os 4 maiores consumidores do mundo de chips. E o chip chega caro no Brasil. O chip chega caro. Então, assim, é a questão da gente montar a escada, da gente começar a subir a escada. E o Pocket Fab é um degrau para isso. Inclusive, a gente preconiza essa questão da democratização. Eu sonho com o Brasil ter 5, 10 Pocket Fabs daqui a alguns meses. E aí que a gente está mudando o paradigma. Fábricas caras, Pocket Fab barata. Fábricas sujas, Pocket Fab limpa. Fábricas rígidas, Pocket Fab, fábrica flexível. E aí, no dia seguinte, nós vamos ter que botar os padeiros para trabalhar. Vamos fazer a padaria. Aí eu recebi 2 pareceres. Um de Berkeley e outro da Força Aérea Americana. Berkeley falou assim, vocês têm que fazer em 12 polegadas. Porque hoje é o estado da arte, pessoal. Vocês viram o tamanho do wafer. Sim. Porra, o Brasil, assim, a USP, que é uma das melhores universidades do mundo, ela está propondo subir o Everest. Vocês vão chegar em qual camada? Recomendação dos professores de Berkeley, vocês têm que ir para a última. Vocês têm que botar uma bandeira do Pico Everest. Então, eu quero que vocês façam em 12. Falei, mas isso é muito mais caro, isso é o estado da arte do mundo. Vocês vão fazer em 12. Tá. Então, a partir do momento que a gente foi fazer em 12, a gente saiu pelo mundo vendo as máquinas para fazer a padaria. Né? Dentro de uma produtividade de 20 wafers, você pode gerar 6 milhões de chips ano. Cada chip é $10. De custo? Venda final. Uhum. Tá. O custo é ridículo. Se você vê, é 0,6 centavos por milímetro quadrado. Um wafer desse processado vai custar $800. Mas um chip pronto pode custar $10. Vezes um chip certificado dentro de um caminhão de uma marca importante aí da indústria brasileira. Nós temos fábricas de caminhões no Brasil que consomem 2.000 chips. Eles pagam $10 por chip. Quanto que dá 6 milhões vezes 10? 60 milhões de dólares. Quanto que tem que custar a fábrica? Uma porcentagem disso. Quando a gente fala com o Berkeley, ele fala que tem que ser 12 polegadas. Quando a gente fala com a Força Aérea Americana, os caras ficaram tão animados. Falaram, cara, vocês têm que fazer chip quântico para salvar a Amazônia. Então, assim, a fábrica da USP é uma fábrica estado da arte do mundo. Nós não vamos deixar a desejar aos principais centros do mundo. A gente especificou uma fábrica hoje que completa, chave na mão, turnkey, 15 milhões de dólares. Investimento de 15 milhões de dólares. Que hoje dá 90 milhões de reais. Agora, é uma fábrica avançada. A gente acha que o conceito da Pocket Fab, você vai conseguir fazer fábricas que começam em $1,5 milhão de dólares e vai até uma dezena, 2 dezenas. Agora, o que é legal da Pocket Fab é que ela é uma fatia. Bem, você vai processar 20 wafers por dia. Você quer 40 wafers, duplica. 30 wafers, triplica. Ela é escalável. Então, a sacada da USP, da Pocket Fab, foi criar esse conceito. Então, essa é a mudança de paradigma da Pocket Fab. E hoje, assim, quem seriam os principais fornecedores, assim?
para vocês de maquinários, pensando assim também, talvez empresas, mas também países assim? Hoje, você tem 3 nações detentoras dessa tecnologia, né? 4. Você tem os Estados Unidos, que é muito interessante, né? Os Estados Unidos, ele financiou todas as pesquisas no mundo através do DARPA. Hoje, inclusive, tem uma matéria sobre fazer chip quântico heterogêneo. Eles bancam. Fala, você quer fazer um chip quântico aqui em São Paulo? Dinheiro não vai faltar. Como eles fizeram com a Holanda. Na década de 90, a Philips faliu. Uns engenheiros lá que faziam litografia tinham uma ideia maluca de fazer litografia imersa, que eles chamam Deep UV, mas a Philips faliu. Quem bancou foi o governo americano. Falou, vocês vão fazer esse tipo de litografia, que virou a ASML. Que faz uma das máquinas mais importantes do mundo. Aí o que acontece? O governo americano controla a tecnologia. Você não pode vender para a China, porque lá atrás eu paguei. Dá uma olhada no contrato. Tinha uma cláusula específica. Nações de interesse especial, Irã, China, Coreia do Norte, Belarus, você não pode exportar a máquina para lá. Então foi assim que os americanos embargaram os chineses. Mas os chineses já tinham um monte de máquinas velhas. Aí o chinês falou, então não vou exportar galho para os Estados Unidos. Aí começou a guerra comercial. Mas pensando no que o Diogo trouxe, você mencionou os Estados Unidos e a China, você então, disse vamos que lá. 4 dos países... Os Estados Unidos bancou tudo. Sim. Então, os Estados Unidos bancou as pesquisas da Holanda, que tem a tecnologia de litógrafo. Sim. Né? Aí nós temos Japão e Alemanha. Esses são os 4 países principais. A Pocket Fab é uma padaria com equipamentos desses 4 países. Cara, se você pegar esse equipamento como uma impressora 3D e enfiar a chave de fenda, por exemplo, nós temos um professor na Poli que fez uma das etapas chamada sputtering, um dos maiores especialistas do mundo, o professor Ronaldo da Poli. Ele constrói esses equipamentos de padaria. Então, com a Pocket Fab, a gente quer abrir essa caixa. A gente quer democratizar a caixa. Eu acho que na hora que a gente tiver essa tecnologia e mostrar que não tem segredo, considerando a quantidade de cientistas que a gente tem em Minas Gerais, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, a Pocket Fab pode criar um movimento, e eu tenho conversado com muitos cientistas da faixa dos 30, 40 anos que estão tendo muita esperança nisso. Falam, professor, o senhor criou um modelo e eu estou querendo que replique. Sim, vamos tangibilizar essa esperança. O senhor já mencionou que essa padaria ela tem demanda por pão, afinal o Brasil tem um déficit enorme de chips. Ela tem quem saiba fazer os chips, afinal o Brasil tem mão de obra qualificadíssima. Formação de recursos humanos. Exato. As universidades públicas nunca deixaram nos últimos 5 décadas de formar especialistas. Formar especialistas, eles estão presentes nas maiores empresas do mundo que estão fazendo as máquinas dessa padaria, e vocês conseguiram chegar a um modelo de padaria que cabe na realidade brasileira. Onde é que vai ficar essa padaria? É uma mudança de paradigma. É uma fábrica portátil. Quando teve a pandemia, eu posso citar nomes, né? O presidente da Stellantis, na área de manufatura, o João Irineu, ligou e falou, Zufo, não dá para vocês montarem uma fábrica na USP, a gente embrulhar, botar num container e montar aqui na Stellantis, na periferia lá de Belo Horizonte, ou em Pernambuco, eles têm 2 fábricas. Sim. Falei, olha, a USP vai se debruçar. Muito interessante o problema, sim, é possível, mas assim, não é uma máquina que faz pipoca que eu vou fazer em 3 dias. Então, não é só a Pocket Fab, mas eu não sei se vocês sabem, a gente comprou um dos maiores supercomputadores de IA do mundo para fazer IA. Nós compramos um supertomógrafo que vai para o HC, para tomografia para o SUS. Nós estamos montando fábricas de próteses, sabe aquela mão do Luke Skywalker, Sim. quando o Darth Vader corta a mão? Nós estamos com um projeto na USP, no hospital universitário, para fazer mão biônica, cara, para colocar no SUS. Nós estamos com a professora Ludmila Hadjar, com o Hospital Digital, ela acabou de ter aprovado pelo Banco dos BRICS,
E diga-se de passagem, o Hospital Inteligente do HC vai ser um dos maiores consumidores de chip. Então, nós estamos com esse movimento de efervescência intelectual muito grande na universidade. Então, não é só a Pocket Five, mas todo esse conjunto de situações em que a universidade se junta com a indústria e se junta com o governo. Projeto que a gente vê em Harvard, projeto que a gente vê no MIT, a gente começa a ver na Universidade de São Paulo agora. Isso é muito importante para o país. Zulfo, e você colocou muito bem essa questão do déficit, né, de importação de chips. Recentemente a gente teve até, de novo, né, essa briga entre Estados Unidos e China, e é uma das maiores empresas de semicondutores falou, então não vou exportar mais, uma empresa chinesa, e isso começou a afetar até a indústria automotiva. A gente repercutiu aqui em Deu Tilt, falou, então a própria associação, né, de montadores falou, olha, talvez em 2, 3 semanas, se a situação não se resolver, a gente não vai parar de fabricar porque não vai ter chip. Então, esse tipo de conceito, né, poderia ajudar, ou seja, o Pocket Fab poderia ajudar nesse processo de abastecimento do nosso mercado local. A USP já assinou 20 memorandos de entendimentos qualificando demanda. Eu quero um chip assim, eu quero um chip assado, é que está tudo sob NDA. Claro. E essas empresas estão falando, olha, escuta, se eu vou faturar 60 milhões de dólares e eu vou precisar investir só um quarto disso, é claro que eu vou ter os custos operacionais. Pô, quer dizer que eu posso ter 50% de ganho em 1 ano e meio, 2? Que negócio no mundo dá isso? Por isso que montou o cartel. Agora, eu esqueci de falar os 4 países. É Estados Unidos, Alemanha, Japão e Holanda. E Taiwan, obviamente. Né? E o que desses 4 países, cada um tem a sua vantagem comparativa, assim? Porque a gente escuta falar muito, por exemplo, da Alemanha e do Japão, principalmente em relação às suas lentes. Você pode dar um panorama, assim? O que cada um se destaca, assim? Estados Unidos, DARPA, jogando dinheiro, assim, de rodo. O orçamento do DARPA é 100 vezes maior do que todo o dinheiro de P&D do Brasil. Então, assim, eu fui financiado por ele já em vários projetos, mas tem essa cláusula, olha, tem uma cláusula de barreiras. Lá na frente, se isso de alguma forma ofender a resiliência e a... É tudo economia no final. Se isso afetar a soberania econômica do meu país, eu tenho poder de veto. Holanda fez os litógrafos ópticos. E quem é o maior fabricante de lente do mundo? A Zeiss. Então, eles foram lá na Alemanha. São lentes desse tamanho, tá? O litógrafo, ele parece a Estrela da Morte. Sabe aquele laser azul, né? Você vê aquela coisa... Eu entrei dentro, na sala limpa, ver, né? A Estrela da Morte é um laser azul, ultravioleta, que funciona em femtosegundo e ele consegue tirar átomos de silício em resolução de nano. Então, nós temos Holanda, Japão. Japão começa lá atrás com Sony. Então, eu parte da ideia de ter padarias em São Paulo é o modelo de Tóquio. Você visita a Sony, eu tenho amigos na Sony, que fazem, inclusive, amigos na Sony que fizeram um chip da Cybershot. Vamos no quartel-general da Sony? Não, nós vamos lá falar com o cara que fez a câmera do James Cameron para o filme Avatar. Eu fui na casa dele, na periferia de Tóquio. Ele abriu a sala, parecia ficção científica. Ele montou uma Pocket Fab lá, e aí eu lembro o professor Koji, na Universidade de Nihon, ele falou, isso, você não precisa concentrar tudo na empresa, pegar trânsito, pegar trem. O modelo de Tóquio, e isso é uma coisa importante que eu não falei, eu fui logo depois da pandemia para Tóquio, e esse modelo da padaria, que tem em cada esquina, são os laboratórios de pesquisa, os pesquisadores montam seus centros, startups e tal, né? Tóquio é uma cidade cosmopolita como São Paulo. Eu falei, poxa, se São Paulo no passado já teve 20 mil metalúrgicas, eu acabei de vir aqui e vi uma teceleira. A gente pode reproduzir esse modelo. Não precisa ser low-tech, pode ser high-tech. A gente não pode se esquecer que a Coreia virou a Coreia com empresas que faziam fontes. Antes da Coreia virar essa Mega Blaster, ela tinha mais de 4 mil empresas na década de 80, empresas familiares que faziam fonte de PC, tá? Os PCs da Dell, da Lenovo eram fabricados na Coreia. Então,
Esse modelo ele pode ser repetido no Brasil. Agora, nós precisamos de apoio de vocês, a gente tem que levar isso ao grande público, mostrar que não tem segredo nenhum, mostrar que estados como o de São Paulo jogam dinheiro na FAPESP, jogam dinheiro na USP, jogam dinheiro na Unicamp, na Unesp, na Unifesp, na FATEC, o Senai. Agora, todo esse povo, numa ideia que a gente chama de hélice tríplice, o Estado brasileiro jogando dinheiro de ponta, e a gente joga dinheiro para quê? Investimento. A gente joga dinheiro na USP, na Unicamp e na Unesp para quê? Para justamente sair ideias como a Pocket Fab. Agora, elas não podem morrer na universidade. Porque, assim, você perguntou, né? O holandês tem o litógrafo, o alemão tem as lentes e a mecânica fina, o japonês tem a mecânica fina. Vocês já escutaram falar de uma empresa, a Ajinomoto? Uhum. Ela faz o quê? Aquele lamen, né? Uhum. Mas é a maior fornecedora do mundo de insumos para a fábrica de chip. A resina que você passa, o fotorresiste, a propriedade intelectual da Ajinomoto. Vamos ter que comer menos miojo para ter inteligência artificial. No Brasil, a Ajinomoto ganha dinheiro com lamen. Uhum. Nos Estados Unidos, na China e Taiwan, é com o filme fino, o fotorresiste. E aí Taiwan, né? Taiwan, eles são bons padeiros. Fazem os pães pro mundo todo. Eles sabem, eles têm as máquinas. Assim, um litógrafo de 2 nanômetros, quem está na cola deles são os coreanos. Uhum. E aí, agora que o Trump invadiu a Venezuela, eles podem ser invadidos a qualquer momento. Ô Zulfo, e você falou assim, né, dessa grande escalada que nós temos e que Pocket Fab é um dos degraus que a gente vai ter que subir. E aí você trouxe esses exemplos de aplicações, né, então para caminhões, enfim, para nossa indústria local. Agora, quando a gente olha assim numa perspectiva de médio a longo prazo, olhando principalmente para essa tecnologia de estado da arte, da inteligência artificial, dos chips mais avançados, o Brasil pode sonhar em um dia conseguir fazer um chip tão avançado quanto esse da NVIDIA, que, né, a China também está tentando chegar ali? Você vê esse potencial nosso? A resposta é sim. Uhum. Um dos grupos que está nos ajudando na USP é o Laboratório de Caracterização Tecnológica. Eles têm microscopia, graças à FAPESP e à FINEP, para chegar em 0,5 nanômetro. Meio? Meio. Na USP. Porque hoje o estado da arte está em 3, 4, não é isso? Mas nós temos microscópios que conseguem ver essas estruturas. Graças a uma FAPESP, uma FINEP, que bancou esses microscópios. Nós temos eu pego esse wafer, eu vou lá, eu consigo falar, ó, a estrutura é tanto. Né? E uma outra coisa, as máscaras estão caindo, né? Hipocrisia. Ninguém mais fala de taxa. Lembra? É um pecado, taxa. Brasil, política industrial, taxa. Virou uma fraude, quer dizer, o Trump bota taxa até, espirrou, bota taxa. Na hora que você cria essa infraestrutura, você tem coisas que todo mundo faz, por exemplo, engenharia reversa. Eu sou um professor de engenharia, o Brasil tem dedo com engenharia reversa. Eu não posso falar o nome da empresa aí, mas eu fui numa grande indústria alemã e eu vi eles fazendo a reversa de um carro francês. Eu falei, pô, eu até brinquei, né? Tem piada, né? Da qualidade da engenharia alemã. Então, assim, essa postura, ela inaugura, eu acho que uma nova fase no Brasil. Repito, fábrica Megafab centralizada. Nós estamos propondo um modelo descentralizado, um modelo democrático, um modelo open source. Guardadas as proporções, antes de a gente chamar de Pocket Fab, a gente pensou de Maker Fab. Porque não tem coisa mais democratizada hoje que uma impressora 3D. Do movimento Maker.